Vamos então fechar os olhos, ou não, e respirar profundamente. Apenas respire. Enquanto você vai respirando, me ouvindo, eu quero que você se lembre de um momento onde você já relaxou. Isso, aquele momento exatamente, onde você relaxa, o corpo relaxa, a mente relaxa. Isso. Eu sei que você já relaxou. Eu quero que você volte para um momento especial onde isso acontece na sua estrutura e reviva momentos assim, onde naturalmente, facilmente, rapidamente é bom relaxar. E já que você está respirando, me ouvindo positivamente, quero que você traga de volta memórias onde o corpo já relaxou, a mente já relaxou. E quando você relaxa, lá, agora, eu quero que você se pergunte, ou note, como a respiração do relaxamento que acontece se dá. Isso. É como se fosse inevitável, inescapável relaxar. E enquanto você vai revivendo, ouvindo, sentindo outra vez as imagens, os sons, os diálogos internos relaxantes, que são inevitáveis e inescapáveis. Isso. Eu vou fazer uma contagem de 5 a 0, embora eu não possa afirmar que a cada número você vai aprofundar um jeito de ir cada vez mais fundo na sua estrutura da mente. A cada número, você vai amplificar o que quer que esteja fazendo você relaxar já. Sejam as imagens mentais, os sons, os diálogos internos, as sensações. O que quer que ajude inconscientemente com que você relaxe, volta e se faz presente. 5 vezes 4 já são 20 vezes mais do que antes. E assim nós vamos multiplicando e escrevendo na neurologia a mudança. Isso. 3. Tente em vão resistir. Muito bem. 2. Isso, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. 1. 0. Menos 1. Menos 2, menos 3. Nós vamos trabalhar agora com a imaginação. O que significa que você pode ver, ouvir, sentir uma série de coisas. E alguns vão preferir as imagens mentais, outros vão preferir os sons relaxantes. Outros vão preferir as sensações que são sempre sentidas simplesmente, sabiamente. Deixe acontecer. Talvez sua consciência oscile e você entre num estado profundo. Tá tudo bem. Eu vou pedir nesse momento que você imagine um desafio na sua vida. Algo que ainda seja desafiador. O que ainda é desafiador? Hoje, ainda? Quais são algumas coisas que acontecem ainda um pouco diferente daquilo o que você sabe que você pode, você sabe que você é capaz, você sabe que você merece? O que ainda é diferente? Dê-se conta disso. E agora você vai imaginar que no chão onde você está, que você está de pé,
Você vai imaginar-se de pé e que no chão tem como se fosse um jogo de amarelinhas, que tem pelo menos 6 quadrados coloridos, como se fossem aqueles pisos dos jogos de amarelinha. A única diferença é que é um na frente do outro. E você vai entrar dentro do primeiro quadrado, pisar em cima do primeiro quadrado, onde está escrito ambiente. E eu quero que você se pergunte agora, em quais ambientes você vinha experimentando isso que é desafiador? Em quais ambientes você experimentava o desafio? Em quais ambientes você experimentava o problema? Isso. Como isso acontecia, como isso se dava? E enquanto você relaxa, seu corpo relaxa, sua mente relaxa, agradavelmente você vai se dando conta. Em um único ambiente, em muitos ambientes, qual o contexto onde aconteciam as questões? E nesses ambientes, quais comportamentos e ações você desempenhava, você produzia, querendo ou sem querer, de forma inconsciente? Quais ações e comportamentos você produzia nesse ambiente? E independente de algumas coisas terem questões externas, fatores externos, o que acontecia internamente? O que acontecia por dentro, internamente? É isso que a gente quer saber. Quais comportamentos você fazia e dentro de você, você já passa para o segundo quadrado, que é o do comportamento, e vai prestando atenção o que você fazia com os comportamentos que você produzia. O que você fazia que fazia parte do resultado diferente que você produzia. Isso, veja, ouça, sinta, perceba. Isso. E agora entre no próximo quadrado, pise no próximo quadrado e pense. O que eu fazia por dentro da minha cabeça? No quadrado anterior eu estava analisando o que eu fazia por fora, como eu agia, como eu me comportava. Isso podia ser filmado por uma câmera. Mas agora eu estou falando do que acontecia por dentro. O que eu fazia por dentro? Na hora que eu respondia ao problema de uma forma diferente, onde eu botava o foco da minha mente, na dor, no sofrimento, naquilo que é difícil, naquilo que é desafiador. Isso. O que eu via, ouvia, sentia, falava comigo quando eu vivenciava o problema, o desafio? Como era? O que eu fazia? Como eu reagia? Isso. E agora imagine-se pisando no próximo quadrado. Eu pergunto para você, nele está escrito valores. E a primeira coisa que eu vou perguntar para você é: o que essa parte sua tentava fazer por você com as reações limitantes que você tinha, independente dos fatores externos? O que essa parte tentava fazer por você, através dessas reações que você tinha? Te proteger, te chamar atenção para alguma coisa? O que era importante sobre essas questões? O que era importante? Em uma aula, alguns alunos tentavam ficar de olhos abertos para eu aprender e eu dizia: feche os olhos porque você aprende melhor dessa forma. E aí, você passa para o próximo quadrado, que está escrito valores. Não, valores você estava.
quando você perguntou da intenção positiva. O próximo quadrado está escrito crenças. Quais são as crenças que você desenvolveu? Isso. Muitas fichas podem cair nessas reflexões. Que crenças você desenvolveu? Quais crenças você desenvolveu? Isso. Quais crenças enfatizavam o problema, a dor, a dificuldade? Quais crenças? O que você passou a acreditar diante dessas experiências que você teve, do que você viveu, que acabou contribuindo com um senso de que alguma coisa estava diferente daquilo que poderia ser? Uma última vez, considere isso. E você avança para o próximo quadrado, onde está escrito identidade. Como você se sentiu diante desses desafios? O que você sentiu? O que você experimentou diante desses desafios? O quê? O que você sentiu? Enquanto pessoa, na sua identidade, como você passou a se perceber, a se ver? Como você passou a notar? Isso. O que você pensou de si diante desse desafio? E agora eu quero que você imagine que você flutua, que você vai flutuando. Flutuando é como se você fosse se desconectando do aqui, do agora, e fosse flutuando, saindo do planeta Terra, flutuando. É como se você fosse se conectando com o todo, com o campo maior, com o universo. E você vai se dando conta que é como se você fosse um pedacinho de uma peça de um quebra-cabeças, de uma realidade maior. Isso. E você sente a grandeza, a totalidade do universo. Você sente a grandeza, o poder do todo. Se no planeta Terra, que é um grãozinho de areia, ou menos do que isso, no meio da vastidão do universo, se aqui já existem tantos recursos, imagine o que existe por aí. E agora você é parte desse todo, e como você é parte desse todo, você se conecta com esse todo ativamente. Você se conecta com esse todo. E você sente nessa metáfora a conexão com esse todo maior, a conexão com todos esses recursos. E nós aproveitamos que é isso que você experimenta agora, se você respira, para que eu pergunte para você, o que é maior, melhor e mais importante para você? Quem depende de fatores externos, conflitos, outras pessoas, quem ajuda, quem atrapalha, as condições de vida do mundo, da política, da sociedade. O que é maior, melhor e mais importante para você? Que em qualquer época, em qualquer momento, estando tudo por fora, desfavorável ou favorável, de qualquer forma, será importante, mexerá com você positivamente. Positivamente. Isso. Ache alguns nomes de algumas coisas maiores que nós poderíamos chamar de seus propósitos de ordem maior. Quais são seus grandes propósitos? E lembre-se de momentos onde, de alguma forma, você se abriu para viver, ouvir, sentir e experimentar esses propósitos. E você vai sentindo, vendo, ouvindo isso. Isso, sim. Experimente esses propósitos de ordem maior.
E quais são esses propósitos e como você já se abriu para viver esses propósitos? Isso. Isso. Como será maravilhoso trazer para o mundo de 3 dimensões esses propósitos de ordem maior. Como será maravilhoso fazer isso? Como seria se você escolhesse já respirando, que com a respiração, ao mesmo tempo você vai trazendo para o mundo de 3 dimensões, vai co-criando com esse universo um mundo onde esses propósitos de ordem maior fazem parte da realidade. Essa é a sua visão. A visão é um mundo que você escolhe construir, inspirado por esses propósitos de ordem maior, com aquilo que é maior, melhor e mais importante. Como seria você manifestar na realidade tudo isso? Não necessariamente hoje ou amanhã, mas logo, isso, na hora certa. Isso. E qual a sua missão, ou seja, qual pode ser a sua contribuição única para isso? Aquilo que só você e mais ninguém vai fazer. Só você. Aquilo que ninguém mais, só você vai fazer. Com suas características únicas. Essa é a sua missão. Como essa missão, que significa, com suas características únicas, construir na realidade um mundo onde os seus propósitos maiores se manifestam. E você vai fazer do seu jeito. Portanto, qual pode ser a sua ambição, ou seja, a sua capacidade única, só sua, de se qualificar, de se preparar? Quem você quer se tornar? O que você vai estudar? O que você vai treinar? Para que essa missão aconteça aí dentro. O que você vai gostar? O que você quer? Como pode ser positivo isso? E o que você vai gostar de treinar, de desenvolver? E finalmente, para que isso aconteça aí dentro, quem é a pessoa melhor que você já escolheu se tornar? Quem melhor você escolhe se tornar? Melhor do que já era? Quais as pequenas, grandes diferenças que você vai gostar de colocar em prática, ou já colocou e nós nem percebemos? Que vai fazer com que você faça a diferença. Isso. Quem é o novo você, a nova você, que você escolhe reestruturar? Porque a PNL da 4ª geração nos mostra que nós podemos, inclusive, reestruturar o nosso senso de identidade. Então, qual é a identidade melhor que você desenvolve para dar expressão a esses propósitos maiores, a sua missão, a sua visão? Quem é a pessoa que você escolhe se tornar para isso? E, portanto, já que isso tudo aconteceu, então, quais são as novas crenças que eu alinho, que você alinha inconscientemente, para que tudo isso se manifeste na sua vida? Quais são as novas crenças e outras crenças que você já tinha, que você junta numa constelação? E nessa constelação, você faz
e como esses valores de ordem maior vão inspirar você em relação a quando eu te perguntei lá atrás, o que essa parte tenta fazer por você através disso? O que é importante sobre isso? Como agora esses valores presentes na sua estrutura fazem você ter a certeza, tal como você tem certeza que o Sol lá fora aquece o planeta Terra, que você pode, você é capaz, você merece. Isso. Quais são agora valores que fazem sentido e valores que vão guiando você agora nessa transformação? Não precisa ser só uma, podem ser transformações. Isso. Então deixe que aconteça naturalmente, facilmente. Muito bem. E agora, eu vou pedir que você se pergunte, em face de todos esses valores de ordem maior, da inspiração dos meus propósitos maiores, da minha visão, da minha missão, da minha identidade renovada, de crenças que me apoiam, e novos valores que vão guiando, outros valores que eu vou juntando, para transformar tudo isso em possibilidades muito mais reais para você. Muito mais reais para você. Dólares, euros também, se você quiser. Ienes. E tudo isso vai se transformando em possibilidades diversas. E você vai se perguntando agora nesse momento, o que é o melhor que existe dentro de mim e que vem à tona inconscientemente, com você? E como esse melhor simplesmente vem à tona e faz a diferença significativa, me ouvindo? Como esse melhor agora faz a diferença. Como esse melhor agora leva você a ações e comportamentos outros que vão reescrevendo a sua história. Por falar nisso, qual é a nova história que você conta para você em face de tudo isso? Qual é a nova história que representa melhor a mudança que você fez? E quais as ações que você vai se vendo, ouvindo, sentindo, colocando em prática, se você respirar, hoje, amanhã, depois? O que faz sentido, soa bem e te parece bem, colocar em prática. E vai imaginando, vai ensaiando esse futuro agora, onde lá já, você nesse futuro, experimenta lá naquele presente a mudança. E onde lá já você sabe que sente, que vê, que ouve, que diz para si, que faz sentido. E, portanto, essas manifestações em diversos ambientes, como especificamente fazem você saber, tal como você sabe que o Sol lá fora aquece o planeta Terra, tal como você sabe que respirar é importante para viver, como você sabe, simplesmente, que agora você pode mais? Como você sabe que você é capaz? E eu fico me perguntando se você já se deu conta e sabe por que você merece. E vá se imaginando nesse futuro, ensaiando, botando em prática hoje, amanhã, depois, todas essas mudanças, onde aquilo que antes te incomodava, antes que vá parar na caixa da amnésia, agora traz novas opções para você. Imagine se hoje, amanhã, depois, daqui a 15 dias, um mês no máximo, e depois
fazendo tudo isso na sua vida, na sua rotina, ajustando o foco da sua mente aqui, ali, acolá. E com isso colhendo realizações. E na medida em que 1 milhão de vezes você já se imaginou fazendo isso e gosta dos resultados, eu pergunto, até onde, infinitamente, você pode chegar com sua capacidade mental? E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar dos detalhes do que eu disse, no nível consciente, é quando você, mente consciente, vai ganhando ainda mais poder, força e capacidade para ajustar manifestações desses padrões e das mudanças feitas na sua rotina, na sua vida. E quanto menos conscientemente você souber sobre a mudança que você já fez, que já programou, que acontece e aumenta toda vez que você respira, cada vez mais, isso mais rapidamente se faz presente na sua estrutura e leva você inconscientemente a inúmeras manifestações, a surpresas constantemente e a constatações sobre o melhor que existe dentro de você, que se manifesta na sua vida hoje, amanhã, depois, e a certeza de que isso é apenas o primeiro passo que abre espaço que você passa a você inconscientemente para que leve você a inúmeras realizações. E eu não vou afirmar que quando eu contar de 0 a 7, estalar os dedos e você abrir os olhos, tudo vai ficar claro. Mas caso, ao abrir os olhos, tudo fique claro para você, essa será uma oportunidade também para você experimentar grande energia, disposição, quase como se você tivesse dormido 10, 12 horas e estivesse despertando com toda a energia, pronto para uma tarde, para um momento, um tempo de mudanças diversas, onde com energia e disposição você vai experimentando o seu melhor. Então vamos 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. Isso, espalhando a mudança boa agora pela barriga, pelas vísceras, pelo intestino. Isso, espalhe. Isso, tente em vão resistir. 2, espalhe até o coração, conecte-se com as emoções positivas que existem dentro de você, com a abertura que você já se deu para mudar para melhor, que vem com as emoções positivas sobre o prazer que você sente, sobre abrir possibilidades para a sua vida melhor. 3, deixe que na cabeça essa energia se espalhe pela cabeça e traga você para o aqui, para o agora, com lucidez, com presença, onde você percebe, entende, sabe. 4, estique os braços, pernas, espreguice, boceje. Quanto prazer você pode suportar? Eu sempre me pergunto isso todos os dias. Não que você vá se perguntar mesmo sem saber inconscientemente e vá encontrando todos os dias essa resposta. 5, 6 e 7, abra os olhos e saia agora desse estado.